Tem muito jogador que chega no fim da carreira e não quer se aposentar. Aí o cara fica pulando de clube em clube e muitas vezes encerra a carreira de forma meio melancólica, né? Mas hoje a gente vai falar de 6 casos em que os jogadores encerraram suas carreiras quando ainda estavam jogando o fino da bola. E a gente começa com o caso clássico, né? Do jogador que talvez tenha parado mais perto do seu auge, que foi o Zinedine Zidane. Bom, o Zidane dispensa aí comentários, né? Craque eterno de Juventus, Real Madrid, seleção francesa. O cara que fez todos os brasileiros chorarem na final da Copa de 98 e que é considerado por muitos aí como um dos melhores meias de todos os tempos. Mas quando chegou mais pro fim da temporada 2005-2006, o Zizou tava decidido que não queria mais jogar bola. Ele fez uma autocrítica e declarou numa entrevista que não tava mais jogando no seu auge, digamos assim, que não tava mais no topo das suas capacidades e que para um atleta do Real Madrid isso era muito complicado, então ele não queria mais jogar. Só que assim, por mais que o Zidane tenha tido uma lesãozinha ou outra naquela época lá, a gente tá falando de um maluco que ainda era titular absoluto do Real Madrid, tá? E com apenas 33 anos. Naquela última La Liga dele, por exemplo, ele participou de praticamente a campanha inteira como titular, dando as assistências dele e por aí vai. O Zidane ainda era um cracaço e um astro absoluto, né? E com esse status que ele chegou pra Copa do Mundo de 2006. Na verdade, até com um pouco mais, talvez, porque como as pessoas sabiam que ia ser aí a última dança do Zidane, né? Todo mundo queria ver a saideira de um dos grandes jogadores daquele tempo. Só que chega na Copa e eu não preciso nem dizer pra vocês que a França do Zidane chegou na final, que ele foi expulso por dar uma cabeçada no Materazzi e que daí no final das contas a Itália venceu nos pênaltis. Isso aí todo mundo sabe. O que às vezes a gente não lembra muito bem é que o Zidane jogou pra um caramba naquela Copa, beleza? Ele foi decisivo em todas as fases de mata-mata, inclusive contra o Brasil. Ainda deixou o golzinho de pênalti dele com cavada na final. E aí quando a Copa acaba, o Zidane resolve então se aposentar. E alguns poucos meses depois, já aposentado, né, curtindo ali a sua vida, tá na rede lá, descansando no sofá, foi provado então que o Zidane, se não se aposentou no auge, se aposentou perto dele, né? Se aposentou num nível muito alto ainda, porque em 2006 ele encerra a carreira na metade do ano e depois no final vai coletar os prêmios individuais. Ele não só tinha sido eleito o melhor jogador da Copa, como ficou em segundo na eleição da FIFA para melhor jogador do mundo, só atrás do Cannavaro, né, que foi o primeiro. Em 2006 ele também foi eleito o melhor playmaker, o melhor armador, né, digamos assim, do mundo pela IFHHS, que é uma federação internacional de estatísticas de futebol muito respeitada, e ainda terminou no time do ano da FIFA Pro em 2006. Então, cara, bem mal comparando, é como se o Messi tivesse feito essa Copa do Mundo absurda agora de 2022 e resolvesse parar logo depois, saca? O Zidane tinha mais lenha pra queimar, com certeza absoluta. O Modric tá aí bailando com 37, né? Imagina, o Zidane se aposentou com 33. Aposentei porque era o momento certo para mim e porque tive a carreira que queria. Para ser honesto, foi mais do que eu jamais sonhei. Então me parece que ele tava muito satisfeito com o que tinha alcançado, não queria se tornar aquele veterano que acaba pegando banco, né? Ou sofrendo muito com lesões e tal, e resolveu parar. E o próximo nome da lista é o Cruyff, que a gente costuma lembrar como um dos maiores gênios que o futebol já teve, né? Um craque e ídolo eterno aí por Ajax e Barcelona. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai falar mais do Cruyff no seu último clube, que foi o Feyenoord. A história dele é complexa porque o cara se aposenta e depois se desaposenta dizendo que tava precisando de dinheiro. E por isso voltou a jogar bola e passou por vários clubes lá da América do Norte, né? Até que ele volta pro Ajax. E na volta pro Ajax, ele tem muito sucesso. O cara participa de uma campanha de doblete de títulos nacionais, que foi lá na temporada 82-83. Só que com 36 anos nas costas, o Ajax olhou pro Cruyff e falou: tá velho demais, não vai ter contrato novo pro senhor. E isso deixou o Cruyff pé da vida, amigo. E aí ele quis fazer uma vingancinha, digamos assim, contra o Ajax e fez isso assinando com um dos grandes rivais, o Feyenoord. E aí tu pensa, o Cruyff já era sinistro, né? Tava muito bem, tinha voltado pro Ajax e tava jogando bem. E agora ainda tava com aquele fogo na alma, assim, saca? Pra provar pro pessoal do Ajax lá que eles estavam errados em deixar ele sair. Com isso tudo e alguns bons companheiros de equipe, o Cruyff fez uma excelente temporada pelo Feyenoord. Na Eredivisie, o campeonato holandês, ele foi titular a campanha inteirinha e liderou a equipe junto com o Gullit para levar o Feyenoord ao título da Holanda. E na Copa da Holanda, a mesma coisa, ele foi titular a campanha inteira e acabou como campeão. Tanto é que depois a premiação Golden Boot, que lá da Holanda é dada aí pro melhor jogador atuando em solo holandês, né? Naquela temporada de 83-84, essa premiação foi pras mãos aí do Johan Cruyff. E aí com tudo isso, ele se aposentou
seus 37 anos, né? Uma boa idade pra parar e também com a história perfeita pra contar, porque ele acabou não encerrando a sua carreira naqueles clubes pequenininhos lá dos Estados Unidos, aquela bizarrice que ele fez na carreira dele. Não, ele se aposentou jogando bem, conquistando títulos e calando críticos. E nós temos um vídeo inteirinho muito especial falando só sobre o Cruyff, desde a sua infância até o seu falecimento. Fica aqui no card e a recomendação nossa aí pra você assistir também, beleza? Eric Cantona. Até hoje ele é chamado pela torcida do Manchester United de King Eric, né? O Rei Eric. Esse cidadão era bom demais, geralmente atuando ali meio que entre o ataque e o meio campo, né? Como um segundo atacante ou um meio atacante. Ele não era aquele cara que vai fazer 30 ou mais gols por temporada, como é atualmente um Lewandowski, ou mais pra trás aí falando do United, né? O Van Nistelrooy da vida. Mas ele era guerreiro pra caramba, tinha uma qualidade técnica invejável e fazia as coisas acontecerem não só pra ele dentro do campo, mas também pros companheiros, né? O Cantona é considerado como um dos principais responsáveis por aquele grande ressurgimento do Manchester United nos anos 90, né? Ele que virou ídolo por lá, usando a camisa 7, que é uma camisa aí meio mística, né? Lendária nos Red Devils. E aí talvez te surpreenda se eu falar que ele se aposentou com 30 anos de idade. Mas não é nem por ele se aposentar jovem que ele tá nesse vídeo, é por se aposentar jogando o fino da bola, amigo. Na sua última temporada, em 96-97, o Cantona foi pilar, né? E essencial pro Manchester United, que foi campeão inglês, e na Champions League só caiu nas semifinais pro time que seria o campeão, né? Que foi o Borussia Dortmund. A gente tá tão viciado em números nos dias de hoje, né? Então lá vai. Ele terminou aquela temporada com 15 gols e 16 assistências, muito próximo do famoso 20-20, né? Que é o número de ouro aí. Um jogador completo que fazia o time funcionar ao redor dele, né? E aí você pensa, bom, tecnicamente ele tava legal. Teve algum problema físico de repente? Não. Nessa última temporada dele, ele jogou os 90 minutos de praticamente todos os jogos. Era um jogador na sua mais alta plenitude, jogando em alto nível por um dos clubes mais fortes do planeta, mas que simplesmente resolveu parar. Depois, mais velho, Cantona contou que naquela época ele tinha perdido um pouco o tesão pelo futebol, sabe? Aquele amor pelo esporte que faz o cara, pô, viver uma vida disciplinadinha, comer bem, dormir cedo, treinar duro, né? Evitar festança, bebidinha e tal. Então por isso ele preferiu parar, né? Foi uma escolha pessoal dele mesmo. Parou jogando muita bola, amigo. Pra vocês terem uma ideia, o Cantona teve uma carreira curta, né? Porque se aposentou com 30 anos. E no próprio Manchester United, ele jogou pouco em termos de tempo, né? Pra virar uma lenda tão grande. Foram apenas, entre aspas, 5 temporadas pelo Manchester United. E mesmo assim, ele é considerado um dos maiores e melhores jogadores da história do clube e um dos melhores jogadores da história da Premier League. Em apenas 5 anos, tá? Se você for comparar com outras lendas recentes do United, como Scholes, Giggs, Rooney, os caras jogaram muito mais tempo. Por falar em tempo, não custa nada apenas 2 segundos deixar um like aqui embaixo do vídeo, que isso ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente, beleza? Muito obrigado pela força aí. Agora chegamos no Frank Rijkaard, ele que era um holandês que fez parte daquele saudoso Milan dos holandeses, e um jogador que jogava mais de forma defensiva, né? Geralmente como um volante, e apesar de ser firmíssimo ali na marcação, também era um cara que tinha muita qualidade com a bola nos pés, né? Muito elegante, sabia sair jogando tranquilamente. Só que depois de ir muito bem no Milan, o Rijkaard resolve voltar pro Ajax, já na casa dos 30 anos ali, e acaba sendo o pilar fundamental do clube que venceu o holandesão 2 vezes consecutivas, sendo que na temporada 94 e 95, né, que foi o segundo título aí, eles acabam fazendo isso de forma invicta. E pô, se um time ganha um título como uma liga, né, que demora bastante tempo pra acabar, tem muitos jogos, de forma invicta, é porque você sabe que eles têm méritos defensivos muito grandes, e o Rijkaard, obviamente, era um dos principais motivos. Ele era titularzíssimo e o desempenho dele naquela temporada no holandesão não ficou só em terras holandesas não, tá? Eles conseguiram, o Rijkaard e os seus colegas de Ajax, carregar essa boa fase também pra Champions League. E com o Rijkaard jogando todos os minutos de 10 dos 11 jogos da campanha do Ajax até a final, os caras chegaram lá pra enfrentar justamente o ex-time do Rijkaard, né, que era o Milan. Naquela final ele foi deslocado pra zaga no começo, porque ele era muito polivalente, né? Só que ele aparece mesmo aos 40 do segundo tempo lá no ataque, como um verdadeiro meia armador pra dar a assistência pro gol do Kluivert, que foi chorado. O gol do 1-0, gol do título do Ajax, assistência do Rijkaard. E assim então, jogando sempre, titular absoluto, campeão holandês invicto, campeão europeu, contra o seu ex-clube ainda, foi assim que ele decidiu ser lembrado. Parou ali mesmo aos 33 anos, ainda num nível altíssimo, né? O próximo nome da lista é o Marco van Basten, e esse aqui, infelizmente, é daqueles casos que o cara parou por lesão mesmo. Ele era um matador brutal, um camisa 9 daqueles que a gente sempre esperaria que fizesse uns 30 golzinhos por
por temporada pelo menos, né? Era um cara que tinha um porte físico muito bom, como um grande camisa 9 padrão, digamos assim, mas que também tinha muita técnica e muita velocidade, que às vezes eram características de jogadores mais pra trás, de meio campo ou de pontas, né? Então isso dava pra ele uma combinação muito interessante de ser um cara ali, camisa 9, mas que também conseguia ter uma capacidade de reação incrível, se adiantar aos zagueiros dentro da área ali, né? Ele era muito móvel e também fazia gol de tudo que é jeito. E foi assim praticamente durante toda a sua carreira, tanto é que na última que ele jogou, que foi na temporada 92-93, ele manteve praticamente uma média de 1 gol por jogo na Série A italiana, foram 13 gols em 15 jogos, e de 1 gol por jogo na Champions League, foram 6 gols em 5 jogos. Ou seja, mesmo na sua reta final, fazer gol nunca foi um problema pro Van Basten, né? Só que você notou que os números de jogos que eu falei agora foram bem pequenos, né? Isso porque foi nessa época aí que o Van Basten perdeu praticamente metade da temporada depois de fazer uma cirurgia no tornozelo. E esse problema no tornozelo parecia algo que dava pra curar, né? Que era momentâneo e tal, mas não foi bem assim. Os problemas no tornozelo do Van Basten foram recorrentes e foram se agravando até chegar naquela famosa confissão que ele fez no livro dele, de que teve uma época que pra ir da cama do seu quarto até o banheiro, ele não podia ir caminhando, ele tinha que ir se arrastando no chão e que qualquer toque mínimo que davam no tornozelo dele, ele literalmente gritava e chorava de dor. Então dá pra entender por que ele quis parar, né? O anúncio oficial mesmo aí da aposentadoria dele só veio em 1995, quando o Van Basten anunciou que não jogaria mais e deu uma volta olímpica lá na frente dos torcedores do Milan, que estavam todos muito emocionados, né? E deram ali um adeus pra aquele cara que eles consideravam um grande jogador, um grande ídolo, né? Então o fato é que de 93 até 95, quando o Van Basten anuncia a aposentadoria, ele nem jogou, beleza? Mas se a gente contar não a data de anúncio da aposentadoria, e sim a data do último jogo dele, que foi a final da Champions, fatídica lá do Milan contra o Olympique de Marseille em 93, em que o Milan perde por 1-0. Nessa época do último jogo, o Van Basten tinha apenas 28 anos e ainda era um centroavante absolutamente letal. Tanto é que ele terminou aquela última temporada com 20 gols em 22 jogos. E um detalhe, ele faz essa última partida no meio de 93, sendo que coisa de 6 meses antes, ele tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, não só pela FIFA, mas também ganhando a bola de ouro. Marco foi o maior atacante que eu já treinei. Sua aposentadoria precoce foi uma desgraça mortal para ele, para o futebol e para o Milan. Philippe Lahm foi um jogador excepcional que se destacou aí pela liderança e pela qualidade técnica dentro do campo, né? Ele que virou uma lenda absoluta aí do Bayern de Munique e da seleção alemã, conquistando vários títulos na sua carreira e sendo considerado por muitos aí um dos melhores laterais direitos da história. Tanto é que naquele Dream Team, né, o time dos sonhos da France Football lá, da bola de ouro, eles colocaram o Lahm no terceiro time, no time C, como se fosse assim o terceiro melhor lateral direito da história. No entanto, mesmo assim, em 2017, com apenas 33 anos, o Lahm decidiu aposentar. Na última temporada dele pelo Bayern, ele fez 38 jogos, sendo titular praticamente sempre num Bayern de Munique que venceu aquela Bundesliga e só foi eliminado da Champions League pro Real Madrid nas quartas de final, naquela edição que a eliminação deles foi bem contestável, para dizer o mínimo. Ele era o capitão da equipe, uma das referências dentro do campo, e não tinha ninguém que dissesse naquela época que o Lahm tava mal, que tava acabado, nada disso, tá longe disso. Ele poderia ter continuado jogando em alto nível se quisesse, mas simplesmente decidiu parar. E isso pra se concentrar em seus negócios fora do futebol. Exatamente. O Lahm já vinha se preparando pra vida pós-aposentadoria, né? Fazendo cursos aí, estudando gestão de negócios, investindo em empresas de tecnologia e tudo. O Lahm sempre foi um cara muito inteligente, né? Muito acima da média. Então ele já tinha a visão, pô, carreira de jogador é um negócio curto, já vou começar a me preparar antes mesmo de decidir pendurar as chuteiras, e foi exatamente o que ele fez. Não à toa, teve uma vez que o Guardiola disse o seguinte sobre ele: Philippe Lahm é talvez o jogador mais inteligente que já treinei na minha carreira, ele está em outro nível, em outro patamar, né? Então o cara se aposentou assim, né, jogando muito bem ainda, tranquilamente poderia ter ficado mais alguns anos atuando, e hoje em dia faz posts no LinkedIn, cara, exatamente, sem contar que virou um businessman, né? Ele investe em empresas e atualmente assumiu o cargo de chefia da organização da Eurocopa 2024, que será jogada na Alemanha. O Lahm, sinceramente, tem aquela cara de ser humano que meio que é bom em tudo que faz, né? Vamos ver como é que vai ficar a organização dessa Eurocopa aí, né? Esperamos que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixa um like antes de sair, que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!